O pós-impressionismo é o período artístico que se inicia no final do século XIX. O pós-impressionismo, ele surgiu logo após o impressionismo. E por que é chamado de pós-impressionismo? Porque veio após, né? Já falei. Então, ele é um período artístico que se inicia no final do século XIX e ele não é considerado movimento. Ele é considerado apenas período artístico. Então, por isso que ele não é um movimento. Lembrem disso. Pós-impressionismo não é movimento, é apenas um período artístico que surgiu no final do século XIX, né, até a primeira metade do século XX, né, e diferente dos impressionistas, o pós-impressionismo, os pós-impressionistas raramente se reuniam, por isso não eram alinhados em formas e ideias. Assim, torna-se possível encontrar nos trabalhos com propostas bem diferentes. Então, o que é o pós-impressionismo? São algumas obras, alguns artistas que surgiram depois do impressionismo, porém, eles não se pareciam com nada da época. Então, eles não se pareciam, não eram impressionistas, mas eles tinham um estilo próprio. Só que eles não se reuniam, então cada um tinha um estilo diferente um do outro, e por isso eles estão encaixados aí nesse período artístico de pós-impressionismo, e muitos desses artistas do pós-impressionismo deram, deram início a outros movimentos que surgiram depois. Então, assim, torna-se possível encontrarmos trabalhos com propostas bem diferentes, como é o caso do Vicente Van Gogh, por exemplo. O Vicente Van Gogh, ele é do expressionismo, porém, ele estava também nessa época do pós-impressionismo, porque ele tinha traços do impressionismo, porém não era impressionismo e não era nada que se parecia na época. E aí ele deu o início ao movimento expressionista, certo? Que é o que vamos ver na próxima aula, certo? Então, aqui vocês estão vendo que é uma das obras mais famosas dele, A Noite Estrelada, né? Então, alguns desses artistas é o Van Gogh, outro aqui que do pós-impressionismo é o Paul. Temos aqui também esse Lautrec. Temos aqui também Georges Seurat. Georges Seurat, para vocês terem uma ideia, ele deu início àquela técnica do pontilhismo. Então, era algo diferente da época. Suas obras eram, se você observar bem, chegar perto e observar esta obra mesmo é a mais conhecida dele, de Georges Seurat, que é Domingo à Tarde na Ilha de Grande Jet. Então, aqui vocês estão vendo que parecem que tem pontinhos, né? Como se fosse vários pontinhos nesta obra, nesta também. Fizeram até uma releitura desta obra, se der eu vou mostrar para vocês, que eu achei bem interessante. Eles pegaram esta obra, pegaram pessoas e fizeram exatamente, colocaram cada pessoa como estava, só que num tempo mais moderno, e tirou a foto, retratando essa obra, uma releitura fotográfica bem interessante. E aqui nós temos aqui a Torre Eiffel, também como se fosse vários pontinhos, né, de Georges Seurat.